Vamos lá. Continuando aqui. Pressão atmosférica na aviação, certo? Então, então nós vamos ver, por exemplo, a composição do ar. Ela é quase que constante do nível do mar até o seu nível mais alto, mas a sua densidade diminui rapidamente. Então, com a altitude, o que muda? Muda a densidade do ar, né? Nós falamos o que é densidade. Densidade é a relação entre massa do ar, que é a massa específica, dividido pelo volume, tá? Nós estudamos muito isso daí em puxo. Por exemplo, se você pegar 1 quilo de algodão, certo? E 1 quilo de ferro, eles têm o mesmo peso. Só que o algodão, para você formar 1 quilo dele, você tem que ter um volume extremamente grande, né? O volume é que altera bastante. Você vai ter o mesmo peso, só que o volume do algodão é muito maior do que comparado com o volume do ferro, tá? Então, mais ou menos isso daí. Então, quando nós estudamos na parte de gases também de ar, o que nós estudamos? Quando você aumenta, você vai subindo a altitude, né? Com o avião você vai tendo uma altitude maior, o que altera? Altera a densidade do ar, né? Então, nós percebemos que a densidade do ar ele diminui muito rapidamente. Então, a 6 milhas, por exemplo, o ar é bem rarefeito, né? Se nós compararmos com a parte de baixo do nível do mar, né? Então, é o que ele diz aqui, né? Ele é muito rarefeito para se manter a respiração. 12 milhas praticamente já não existe nem oxigênio para suportar a combustão. É outro fator que o avião, vocês como mecânicos têm que saber, né? Subiu a determinada altitude, não tem mais ar, como é que eu vou fazer a combustão disso daí? Então, o avião, ele praticamente ele fica planando lá em cima, né? Certo? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Nós falamos que a pressão atmosférica é medida frequentemente por um barômetro, né? Que é um tubo de vidro, 30 polegadas de comprimento, né? Então, o barômetro ele é um aparelho que mede a pressão atmosférica, mas a altitude, que é o altímetro, ele na realidade a referência que ele utiliza de altitude é justamente ele tem como referência a, a medida das pressões, né, da pressão atmosférica. Ela serve como base para saber em que altitude em que o avião se encontra, certo? Vamos lá, continuando. Nós temos um aparelho aí, né, que é chamado de barômetro aneroide, né? Esse instrumento é um instrumento mecânico muito utilizado na aviação, né? Então, esses barômetros aneroides, eles são responsáveis para indicar a altitude do voo, correto? Vamos lá. Temos aqui esse sistema também, é um outro tipo de barômetro, né? O aneroide, né? Eles falam, é um altímetro, certo? A pressão de altitude, né? Que nós falamos, né? O altímetro da aeronave, ele é essencialmente um barômetro sensitivo, calibrado para indicar a altitude em uma atmosfera padrão. Em geral, os altímetros ele indica a altitude na qual a pressão existente será considerada como pressão padrão. Então, existe um símbolo chamado de HP, que é usado para indicar a pressão de altitude, né? Pressão de altitude, certo? Aqui, ó. Vamos lá, estudando essa parte aqui, densidade e gravidade específica, né? Nós estudamos que densidade é o peso por unidade de volume, tá? Deu o exemplo lá do algodão, certo? Então tem coisas, tem o ar que se torna mais denso e o ar que se torna menos denso. Maior densidade, maior pressão, né? Menor densidade, a pressão ela diminui, certo? Então nós estudamos aí que densidade nada mais é do que essa relação entre massa específica, massa do peso do ar, dividido pelo volume que ele ocupa, certo? A temperatura padrão, onde se usa a medida de densidade tanto para líquidos como para sólidos, é de 4 graus centígrados, né? Mudanças na temperatura não modificarão o peso de uma substância, mas modificarão o quê? O seu volume por expansão e contração, tá? Então é isso que a gente tem que notar, né? Então as condições climáticas elas alteram as condições de densidade do ar, tá? Então é por isso que
o altímetro ele tem que ter as correções dele para poder medir corretamente a altitude, certo? Porque as condições climáticas elas alteram a densidade do ar. Se altera a densidade do ar, né, ele vai alterar a pressão, certo? Então, pode ser enganoso, né? Nós trabalharmos à risca, né? Que somente com a altitude, né? Temos que considerar outros fatores também, principalmente os climáticos, certo? Nós falamos também de densidade relativa, densidade específica. Vou deixar claro para vocês. O que é densidade específica? Ó, temos 10 minutos aí. O que é densidade específica? A densidade específica ele está relacionado a essa relação de massa e volume, certo? Peso e volume. E a densidade relativa, o que é? Nunca esqueçam disso. É a comparação da densidade de um material com outro material. Entendeu a diferença? Densidade específica, o que é? É a relação de massa e volume. Densidade relativa, o que é, professor Marcelo? É a relação da densidade de um material comparado com outro. Ou seja, você compara um fluido, a água, com a acetona. Compara a água com... A água é referência, certo? A água com o álcool, certo? E nos gases, qual que é a referência? O hidrogênio, né? O hidrogênio comparado com o gás hélio. O hidrogênio comparado com o gás carbônico, tá? Então, é basicamente isso daí. Vamos lá, continuando aqui. Densidade atmosférica do avião, foi aquilo que eu falei, tá? Será que só a altitude ela interfere na medida só a altitude interfere na pressão? Não. Existem também as condições climáticas, né? Eu falei para você. Para vocês, exemplo, ó, lembre esse exemplo aqui que eu falei, né, que a densidade da altitude não é necessariamente uma altitude verdadeira. Por exemplo, em um dia onde a pressão atmosférica é mais elevada do que o padrão e a temperatura é mais baixa do que o padrão, a densidade a qual é padrão, a 10 mil pés, pode ocorrer a 12 mil pés. Nesse caso, em uma altitude real de 12 mil pés, nós temos ar, que tem a mesma densidade do ar padrão em 10 mil pés. Então, a densidade de altitude é uma altitude calculada, obtida pela correção da pressão da altitude pela temperatura. Ou seja, essa relação que eu falei, né? Então, a impressão que se dá que sempre quando você sobe, a pressão realmente ela vai diminuindo, certo? A densidade diminui e a pressão diminui. Tanto é que você vai subir numa montanha, o ar é rarefeito, porque a densidade é menor. Só que em determinadas condições climáticas, né? Nós utilizando aí na aviação, né, quando o tempo ele está um pouco mais carregado ou mais úmido, então você tem menor densidade, né? Então a pressão ela diminui. Então dá a impressão que você está a 12 mil pés na mesma altitude de 10 mil pés, né? Então isso tem que ser levado em consideração também, certo? Entenderam aí, pessoal, essa relação? Querem falar alguma coisa? Ou fale alguma coisa ou se cale para sempre, certo? 7 minutos nós temos aí. Vamos lá. Continuando. Temos aqui uma coisa importante, a composição da nossa atmosfera, né? Então, a atmosfera ela é uma mistura complexa e em constante mudança. Então, seus ingredientes variam de local para local. Ela tem inúmeros gases, matérias estranhas, como pólen, poeira, bactérias, fuligem, cinza de vulcão, esporos e poeiras no do espaço exterior, certo? Então, a nossa atmosfera é composta por vários gases, inúmeros gases, né? Então, nós temos aí as 5 camadas da nossa atmosfera, de 10, ou melhor, de 0 a 14 quilômetros, é a troposfera, de 10 quilômetros, aproximadamente 14 quilômetros até 50 quilômetros. Temos a estratosfera, de 50 quilômetros a 80 quilômetros aproximadamente, nós temos a mesosfera. E de 80 quilômetros até 120 quilômetros, temos a termosfera, certo? Nós vamos estudar. Então, existe também em cada região, nessas camadas aí, uma variação de temperatura, né? Às vezes nós achamos que a temperatura ela só cai, né? E na realidade tem determinadas regiões em que a temperatura ela aumenta em vez de cair. Então tudo é relativo, ok? Vamos lá, continuando.
Isso é bom vocês lerem. Vamos lá, para melhor explicação, as 5 camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? A troposfera é a camada mais baixa que se estende até 15 quilômetros de altitude. É nessa camada que ocorre a maioria dos fenômenos atmosféricos, certo? E é nessa camada em que os aviões comerciais eles usam com maior frequência, lógico, né? Essa camada da troposfera, né? Então é a camada onde acontece também a maioria dos fenômenos atmosféricos, chuva, trovoadas, inversão térmica e assim por diante, tá? Depois nós temos a estratosfera, né? O que é a estratosfera? Ela vai da troposfera, que é cerca de 15 quilômetros, até 50 quilômetros, né? Então, nela, aproximadamente são 22 quilômetros de altitude, certo? Encontra o quê? Nessa estratosfera se encontra a camada de ozônio, que é responsável pela filtração dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Depois disso, nós temos a mesosfera, que se estende da estratosfera até aproximadamente 80 quilômetros, certo? A mesosfera está acima da estratosfera, vai de 50 quilômetros até 80. Então, é a camada da atmosfera com as temperaturas mais baixas, podendo chegar até menos 90 graus centígrados. É frio, hein? Tá? Mesosfera. E depois a termosfera, né? Vai da mesosfera, que é 80 quilômetros, até uma altitude de 500 quilômetros de altitude. Já está praticamente aí no espaço, né? Então, nessa região aí, até 500 quilômetros de altitude, é uma camada muito importante, onde acontecem as comunicações, onde acontece a grande quantidade de gases ionizados, onde acontece as transmissões de rádio, tá? E, por último, a exosfera, né? 500 quilômetros em diante. Então, são as camadas mais superiores, onde estão os satélites. Estão praticamente aí já no espaço sideral. Beleza? Tranquilo, de boa aí? Eu acho que está sossegado. Vamos lá, 3 minutos, rapidamente. Estou falando muito rápido ou não? Está tranquilo aí, pessoal? Está tranquilo ou Tranquilo. não? Estão vivos aí? Ó, importante aqui, tá? Estudo dos gases, transformações. Vamos estudar isso daqui tranquilos, calmos, sossegados, né? Estudo dos gases, transformações. Primeira transformação, isotérmica, tá? Quando eu falo em isotérmica, não há variação de temperatura. Ou seja, nessas condições aqui, a temperatura permanece constante. O que varia? Só vai variar a pressão e o volume do gás. Nós temos aqui a equação geral dos gases. Estão vendo aqui, ó? P1 vezes V1 sobre T1, igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que é constante? A temperatura, certo? Transformação isotérmica. O que eu tenho que colocar o meu dedão polegar? Em cima do T1 e o T2. O que sobra na equação? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Foi como a gente colocou aqui, ó. Tá? Se você for calcular, você olhou para o problema. Opa, vamos lá de volta. Você olhou para o problema e está indicado temperatura constante, tá? Temperatura constante, o que varia? Só pressão e volume. Então, a fórmula ela se reduz a isso daqui, tá? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Entenderam aqui, pessoal? Nesse caso aqui, o que acontece? Volume diminui, pressão aumenta, tá? Aqui, ó, está vendo aqui, ó, volume diminuiu, pressão ela aumenta. Se você aumentar o volume, o que acontece com a pressão? Aumenta o volume, diminui a pressão, ó. Ó o reloginho aqui, ó, tá? Então, nessa relação aqui, volume diminui, pressão aumenta. Volume aumenta, pressão diminui. Então, o que acontece? Eles são inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui. Tá? Certo? Estamos no nosso minuto final aí. Vamos lá. Entenderam aqui, pessoal? Não esqueçam disso. Estude isso daqui. Ó. Então, qual que eu vou usar na fórmula? Ó, eu apago o T1 e só uso a parte de cima aqui. Temperatura constante. Certo? Vamos lá.
temos o exemplo aqui da figura, né? Depois a gente vai fazer aqui, né? A figura representa um gás perfeito, certo? E um volume contido de um cilindro fechado, né? Nós vamos realizar essa equação aqui, certo? Então, nós vamos fazer aqui, depois, quando vocês voltarem, né? Menos de um minuto aqui, nós vamos resolucionar esse probleminha aqui, tá? Então, nós temos um exemplo típico, se você ler o problema aí, de temperatura constante. Então, o que varia aí? Só varia o volume e varia a pressão, tá? Volume e pressão, ok? Então, tem